sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod. Alisson aqui de volta, agora diretamente do Brasil, para trazer mais histórias dos nossos viajantes queridos, né, dos nossos donos do mundo, que passaram agora aí, tivemos mais 40 viajantes que passaram 20 dias na Europa com a gente em agosto, e já temos, né, uma viajante que recém-chegada e já está aqui para falar um pouco com a gente, que é a Mary. Então aqui já deixei algumas fotinhos, né, para ela já ir recapitulando um pouquinho da viagem, alguns pontos que ela curtiu bastante. Temos ali primeiro uma fotinho com o grupo, depois umas fotinhos dela. Mas agora eu vou deixar ela se apresentar porque vocês já me conhecem. Então, seja bem-vinda, Mary. Oi, Alisson, obrigada mesmo. Foi um prazer, né, viajar com a Intercâmbio na Real, Donos do Mundo. Eu me chamo Rosemary, né, mas todo mundo me conhece por Mary Morena. Eu sou de Flores de Goiás, uma cidadezinha aqui do interior de Goiás, e há tempos eu venho querendo me dar esse presente de uma viagem internacional. E sou professora aposentada, né, mas ainda estou na ativa, ainda trabalho como professora, como orientadora. E nas minhas pesquisas de empresas que pudessem estar me proporcionando, né, a realização dessa viagem, a Donos do Mundo, a Intercâmbio na Real sempre aparecia para mim nas minhas pesquisas. E eu resolvi falar com alguém, mandar um oi, né, no telefone que estava lá, e acabei me apaixonando pelo roteiro, pela organização, e viajei em agosto agora, passado, né, de 2023, com mais 39 pessoas, que foi uma experiência que teve todos os pontos Foi muito, muito bom. Foi o nosso Big Brother da vida real, né? Tivemos Foi um Big tudo Brother. E todo mundo, tudo e todo mundo. Que demais. E em que momento você decidiu fechar o pacote? Foi quanto tempo mais ou menos antes da viagem? Então, eu mandei uma mensagem, foi muito rápido o retorno que eu tive da Intercâmbio na Real. Eu até me assustei, porque eu já tinha tentado enviar mensagens para outra empresa, né, e me responderam dias depois. E a Intercâmbio na Real, acho que foi no dia seguinte, porque eu mandei depois do trabalho, então já era depois das 5. E no outro dia, o Vitor entrou em contato comigo, já me passou algumas informações, a gente agendou depois uma reunião, uma live. Ele me passou uma segurança muito grande quanto ao trabalho, porque eu estava preocupada, porque era uma empresa recém-formada, né? Foi antes da pandemia que começou acho que bem antes da pandemia, né? Assim, não sei se 1 ano, 2 anos, mas foi Eu antes acho da que foi pandemia. 1 ano ou 2 anos antes da pandemia. A empresa começou em 2018. Pois é, e eu fiquei preocupada, né? Foi uma empresa nova, assim, mas ele me deixou muito confortável, muito segura do que eles estavam apresentando. Aí, na segunda reunião, eu fechei com ele. E aí, durante todo o processo de fechamento de contrato, né, eu tive sempre, assim, um atendimento muito classe A, viu? O Vitor, eu vou falar do Vitor porque foi ele que me atendeu. Muito prestativo, muito simpático. Em nenhum momento que eu mandei mensagem para ele com alguma dúvida, ele me respondeu assim, de forma, não, estou fazendo isso e depois eu te respondo, não. Ele me respondia, eu tirava minha dúvida e ficava à disposição para, quando eu quisesse, pudesse mandar mensagem para ele. Então, isso me deixou mais tranquila e foi o que me fez fechar com a Intercâmbio na Real. Ai, que demais, gente. Fica o coração quentinho, né, de ouvir esses feedbacks, né, de todo o time, né, tá sempre trabalhando aí com bastante vontade, com bastante carinho, né, com todos os passageiros, desde, né, do primeiro contato até o fim da viagem. Então, né, a Mary embarcou com a gente, galera, no pacote Dublin, Londres em Paris, né, na modalidade de 20 dias. E quando você viu o pacote, Mary, o que mais te chamou a atenção? Foi a questão do grupo? Foi algum destino? O que pesou ali? Nossa, é essa viagem que eu quero. O destino, tá? Assim, também uma coisa que chamou muito a minha atenção foi a facilidade de pagamento, né? Porque a empresa oferta processos de pagamento que cabem no bolso da gente, né? Porque não é fácil você pegar um valor alto, uma certa quantia, e pagar à vista. E aí, a Intercâmbio na Real possibilita isso para a gente. Então, quem tem dinheiro paga à vista, quem é assalariado como eu, tem
possibilidade de pagar e ficar tranquilo, porque eu consegui pagar a viagem, consegui pagar as passagens, que a Intercâmbio, na real, se responsabiliza por tudo, por todo o processo de compra de passagem, de compra de ingresso, né? Me enviaram as opções, eu acho que do roteiro do grupo, da empresa, eu só tirei a visita à prisão, né, que é um ambiente, assim, que eu sei que tem história, passaram vidas, mas não me agrada visitar. E gostei muito, e tudo fica sob a responsabilidade da empresa. Ele está sempre em contato, falando: não, a gente fez isso, agora a gente vai fechar isso. As passagens também foi com facilidade de pagamento. E eu me preocupei um pouquinho quando foi aberto o grupo, né, de agosto, Dublin, Londres e Paris, pela quantidade de gente. Eu falei: é muita gente num grupo. Mas eu falei: se eles estão com essa quantidade é porque, de certo, eles já têm costume e responsabilidade de estar atendendo todo mundo ao mesmo tempo, né? E realmente foi o que aconteceu. Foi um BBB na vida real ali, e um grupo muito. Eu comentei com uma amiga minha que eu tive o privilégio de ir num grupo grande, mas num grupo muito receptivo, muito gente boa, que inclusive consegui fazer amizades. Com pessoas que estavam no grupo, que eu falava assim: eu acho que com essa pessoa nem vou conversar com ela, né? E a gente acabou formando amizade, que eu falo com algumas pessoas depois da viagem, depois que a gente voltou para o Brasil, e já está fortalecendo o laço de amizade. Ai, que demais. Sabe que os últimos grupos tinham sido ali, né, na faixa de 10 e 20 pessoas, né, e daí nesse foi o nosso máximo, né, que são 40 pessoas, a gente colocou a mesma quantidade de guias, né, um guia a cada 10 pessoas, e, assim, falando como guia, né, antes a gente tava um pouco assim: não, vai rolar, né, a gente sempre faz um guia a cada 10, mas a gente tava um pouco preocupado, assim, com a logística, né, nos lugares, né, de saindo aos poucos, de conseguir acessar tudo, e no fim foi super tranquilo. Eu acho que foi até mais tranquilo do que os grupos menores, porque todo mundo é maior de idade, né? Então todo mundo assim já vai entendendo, né, que assim, tal Uhum. hora a gente tem que sair, tal hora a gente tem que fazer tal coisa. Então eu achei que a galera entendeu bastante isso, sabe? Foi bem Foi. compreensiva e a gente conseguiu levar ali todo mundo em todos os lugares com facilidade, né? Que era o que mais me preocupava, assim, da galera ficar muito dependente, ou se atrasar demais com alguma coisa. E eu senti que todo mundo, assim, conseguiu fazer tudo com um grupo e quando queria estar independente também fazer suas coisas independentes. E isso, né, foi uma troca bem grande, assim, entre nós, guias, e vocês, né? De todo mundo ali se dividindo a responsabilidade para que a gente conseguisse cumprir todo o roteiro. Esse grupo me surpreendeu positivamente bastante, assim, quanto a isso, né? Quando a gente olha: nossa, 40 pessoas é muita gente, né? Tipo, meu Deus do céu, mas quando chegou lá foi tudo muito fluido, todo mundo conseguiu aproveitar, fazer os passeios e curtir bastante. Era isso que eu ia comentar agora, assim, né? Tem toda essa facilidade dentro de um grupo grande de prestar o serviço que vocês propuseram e com qualidade. Eu acho que a empresa ainda tem que alinhar algumas coisinhas assim pequenininha para vocês se tornarem mesmo assim a donos do mundo, pessoas para isso tem, né? A Nath, o Felipe, você, o Felipe Ramos, o resto da equipe, né? O Vitor e o resto do pessoal que estava lá, que eu não sei o nome, mas depois você pode até citar o nome deles, porque a equipe de vocês é uma equipe grandinha. Mas me surpreendeu, porque eu falei: muita gente, vai dar trabalho, vai ter gente que não vai seguir o roteiro, vai ter gente que vai querer. Só que teve tudo isso na viagem e vocês conseguiram contornar situações, vocês conseguiram atender todo mundo. Teve o meu caso, que eu acho que era a única do grupo, né, que eu só tenho inglês básico. Eu leio inglês, escrevo inglês, mas eu não tenho uma conversação fluente, e consegui me virar sozinha. E vocês estavam sempre à minha disposição quando eu precisava socorro. Help Alisson, help Felipe, help Natasha, os dois Felipe, né? Então vocês foram de uma gentileza, assim, porque é uma empresa de intercâmbio, né? E vocês conseguem dar essa assistência para todo mundo, desde que quem está com inglês avançado, que se vira sozinho, e pessoas como eu, né? Que está no básico ali, no inglês gringo mesmo, né? Na brasileira, no exterior.
E isso, então, subiu muito no meu conceito. Eu gostei muito mesmo. Ai, que demais. Mais um feedback que a gente fica com o coração quentinho. E agora, passando para o nosso segundo bloco, nós vamos falar especificamente, né, dos nossos 3 destinos aí, que curtimos bastante por lá. Então, vamos começar por Dublin, Mary. Como é que foi a tua primeira impressão da cidade? Uma coisa que eu gostei no roteiro, né? Tinha os 3 países que eu pensava um dia em conhecer. E eu acho, assim, também, Alisson, que seria bom eu comentar, porque, assim, essa viagem foi um presente de aniversário, né, que eu fiz aniversário em agosto, e eu me prometi ela até meus dos 50 a 55 anos, até porque eu tenho família, trabalho, e a gente, às vezes, tem que se organizar. E eu consegui organizar essa viagem com intercâmbio, na real, em pouco tempo. Por toda a assistência que a intercâmbio deu, eu consegui organizar ela em pouquíssimo tempo. Mas falando do roteiro, né, Dublin é uma cidade assim acolhedora, né? Ao mesmo tempo que ela tem aquele padrão de cor única, as portinhas coloridas, aquele monte de flores em tudo quanto é lugar que você vai, rua, tem janelas floridas, tem portas floridas, quando não tem naturais, tem artificiais, né? Achei ela muito colorida, receptiva, animada, com muito brasileiro, muito imigrante, né? Que Ave Maria, vai ter imigrante assim, em Dublin, então me surpreendeu. Mas eu achei ela muito tranquila, sabe? Pacífica. Eu Uhum. estava preocupada em questão da gente andar à noite na rua, e aí arrumei 2 amigas lá do grupo, né? Louquinhas também, que a gente ficava nos pubs lá, eu, a Débora, e nem sei se eu posso citar o nome delas, posso, Claro, né? pode. A Paulinha e a Débora, a gente ficava no pub sozinha e ia embora tranquila, na rua, com celular na mão, com bolsa na mão, e a gente não tinha medo, porque ela passava essa tranquilidade para a gente. Eu achei bem tranquila mesmo. Sim. E com muitas coisas para você fazer, para você ver, museus. Gente, os pubs são divertidíssimos, eu amei, né? São Muito, alterações, né? Tem no é, máximo o número que conseguir. muita cultura, sabe? Eu gostei muito, apesar de ter aquele aspecto assim de uma história antiga, né? De ter muita gente. Eu esperava que ela fosse mais movimentada, mas ela é uma cidade tranquila. A gente levou muito buzinaço lá por não estar acostumado com a direção trocada, né? Da gente atravessar a rua. Mas no segundo dia a gente já estava adaptado, pelo menos eu, né? Me adaptei rapidinho e olhava o contrário. Então, Dublin me surpreendeu. Londres. hum, Só por último de Dublin, qual foi a tua atração favorita das atividades, das atrações que a gente visitou? ah, Por incrível que pareça, eu gostei da trilha. Ah, eu também. Nossa, o dia Eu tava não tão sei lindo, porque eu gente. gosto de Uhum, trilha, sabe? Eu gostei da trilha, porque geralmente trilha não está no roteiro uhum, para uma cidade como uhum, Dublin. E aí vocês colocaram a trilha, e isso foi assim, eu falei, nossa, é fora da caixinha, né? Fora da casinha, como dizem, né? uhum. Porque você vai para uma cidade que você nunca foi, para um país que você nunca foi, você quer ver coisas diferentes do que você faz. Só que eu achei ela desafiadora, É. então eu gostei muito Não mesmo, foi só uma caminhada na beira do mar. é, Tem ali os percalços. mas eu gostei. E eu gostei muito, obviamente, da cultura, né, que a gente Uhum, sempre agrega, mas eu gostei muito dos pubs. Gostei muito da educação do povo também de lá. Nossa, que povo educado. sim. E eu Muito sinto os educado. irlandeses muito queridos, assim. Eles têm um calorzinho, assim, dentro deles. Uhum, isso é verdade. E, Perfeito, então. E quer acrescentar mais alguma coisa de Dublin? não, não, Não? acho que é isso mesmo. Aquela assim, eu acho que para você alinhar, porque que a gente vê lá muito intercambistas, né? Uhum. Então, Dublin, eu acho que é a cidade ideal para quem quer estudar, para quem quer diversão, para quem quer cultura, né? Para quem quer trabalho. E essa foi a impressão que eu tive, né? E ela é uma cidade bem acolhedora para esse tipo de público. Exatamente. E depois, seguindo para Londres, né? Nosso segundo destino aí. Como é que foi qual foi, Ah, na verdade, a tua primeira impressão? Londres, eu acredito que Londres é uma das cidades que está no imaginário de todo mundo que gosta de viajar,
ou que pretende fazer uma viagem internacional pela primeira vez, como era o meu caso, né? Porque Dublin, eu não pensava realmente em visitar Dublin. Era Londres, Paris, ou Itália, ou Alemanha, Portugal, mas Dublin não estava. Só que no roteiro, eu comecei a pesquisar, quando vocês passaram o roteiro, eu gostei. E Londres, meu Deus do céu, é cheia de contrastes, né? É histórica, ela é moderna, ela é tradicional, ela é tecnológica. Tudo em Londres é grandioso. Eu não sei se eu comentei contigo, mas eu comentei com o Felipe Ramos, comentei com a Natasha, que era tudo muito grande. Cada rua era uma descoberta, era um espetáculo, sabe? É uma mistura de cultura. Aquela rua lá mesmo De dos Chinatown? asiáticos lá, do Chinatown. A da Chinatown, aham. Gente, eu falei que pena que eu descobri quase no finalzinho do nosso passeio, né? Que eu acho bem interessante a cultura oriental. E é uma mistura de povos, de imagem que se agregam e não fica aquela coisa assim muito informativo, né? Elas se completam. É bem organizado esse panorama de Londres. E é uma cidade encantadora, né? Tudo muito grande, tudo muito assim, da gente olhar e falar, nossa, que interessante, que bonito, aí a gente quer conhecer, quer saber a história, e vocês, né, como, enquanto guias, vocês passavam essas informações para a gente tentava buscar mais informações depois, pelo menos eu fazia isso quando eu chegava, eu ligava, pegava o celular e ia tentar descobrir mais um pouquinho dos passeios que a gente tinha feito, e eu gostei muito de Ai, que Londres, bacana. e assim, mesmo a moeda de lá, né, o valor sendo mais alto do que o euro, tem essa possibilidade, né, de você ir nos lugares que são gratuitos, vai no museu, que é Londres gratuito. tem. A maior parte das atrações que a gente foi são gratuitas. Acho que a gente só pagou a London Eye e o Madame Tussauds. Pois é, que foi um encanto, foi o que eu mais Uhum. gostei. Gente, eu me diverti tanto na Madame Tussauds. Todo mundo acha que é só um museu de cera, né? Mas, gente, vocês têm que ir. É só indo pra. Só indo para saber, né? Porque a gente interage com os bonecos, achando, falei, meu Deus do céu. E teve gente que me perguntou, Mary de Deus, se a gente não olhar direito e não ler lá a sua legenda, a gente acha que você encontrou aquele monte de artista. Sim, às vezes as pessoas estavam paradas tirando foto, eu não sabia quem era artista, quem era pessoa. Várias vezes eu me confundia. Pois é. E eu, assim, eu me apaixonei por Londres, eu voltaria em Londres. A Londres eu Quem achei sabe eu não incrível. volto lá. Eu já tinha ido outras vezes com um grupo, já tinha ido com amigos, já tinha ido sozinho. E assim, essa vez que a gente foi assim a melhor disparada, assim, foi o clima tava muito bom, a Realmente. galera tava muito legal, não só a galera do grupo assim, mas Todo... na cidade tava todo mundo Uhum. muito legal. Me surpreendeu assim demais, sabe? Eu já gostava de Londres e essa vez, tipo, eu fiquei, nossa, cada vez melhor. E, Alisson, uma coisa que me surpreendeu muito em Londres, inclusive, quando a gente estava lá naquela universidade, que eu acho que é a primeira universidade de Londres, uma que a gente foi, que estava no roteiro, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu acho que é uma das primeiras lá, que tinha uma livraria, que a gente entrou e que o pessoal Essa, estava... essa eu acho que era de Dublin, não era? Não, foi em Londres, foi não. Foi em Londres. Não, ou foi em Londres ou foi em Dublin, eu não me lembro, que a gente Uhum, foi em tantas aham. universidades, mas eu achei muito interessante, porque férias, um monte de turista, e aos lugares que a gente mais via turistas, tanto adultos, adolescentes, crianças, eram nas universidades, nos museus. Eu achei isso assim, isso me impactou muito. Sim, eles fazem muito passeios de escola também, pra esses museus. Às vezes eu fico pensando, né? Imagina, né, quem estuda na Europa poder passar, tipo, você estuda em Londres, aí você passa um final de semana em Paris, visitando os museus com a escola, ou vice-versa. Eu acho que Uhum. isso agrega. Claro, nós, né, brasileiros, a gente tem essa oportunidade depois de ver toda a história que a gente aprendeu na escola, né, depois de adulto, né, mas quando a gente imagina, né? Vários adolescentes, crianças, universitários podendo ver isso enquanto estão estudando, né? É muito enriquecedor também. Muito interessante. Eu achei isso assim. Eu até liguei o dia que a gente estava nessa universidade especificamente. Eu liguei para uma amiga minha. Ah, não, me lembro, foi em Dublin mesmo, porque o filho Uhum. dela até começou a falar da história de Dublin lá para ela, né? E eu falei, menina, aqui é impressionante. Os passeios aqui que a gente faz nas universidades chega a estar lotada de turista. Uhum. Mas eu É amei. demais. Me apaixonei por Londres.
E qual foi a tua atuação favorita? Você tinha comentado ali do Madame Tussauds. Teve alguma que superou o Madame Tussauds ali? O museu Madame foi. Tussauds. Madame Tussauds para mim foi assim, parece brincadeira, mas o Madame Tussauds me surpreendeu muito, 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 muito. Eu me diverti muito na Madame Tussauds, até porque assim, a gente ia em museus e a gente queria conhecer a história, né? A gente entrava num salão específico, queria ver tudo, e a gente não tinha tempo de conhecer, né? Por exemplo, o Museu do Louvre, para mim, eu ainda tenho na memória, assim, imagens vivas do Museu do Louvre, que aquilo é impactante, é impressionante, é cultura, é história, é entretenimento, é tudo junto, né? Só que, assim, para uma viagem, eu falando como turista, Uhum. mesmo que eu queria espairecer, queria me divertir um pouquinho, o Madame Tussauds, então, para mim foi... Só não ganha da Disney, é claro, né? Mas... É. E olha, em algumas coisas compete. Chegou aí no cinema 3D do Madame Tussauds? Não, não foi. Ah, o cinema é muito legal. Então já fica a dica aí, gente. Quem for no Madame Tussauds tem que esperar uns minutinhos, que às vezes a sessão não começou ainda, mas vale a pena esperar que o cinema lá dentro do museu é muito legal. É uma Foi tela ali. que cobre todo o teto, assim, e a frente, e tem sensações nas cadeiras. Eu acho que foi até você mesmo que a gente passou, tinha você e mais duas pessoas, e Isso, vocês aham. E a falaram gente que esperou ia, ali né? pra ir. E eu falei, aí eu tava com mais duas pessoas, e a gente falou, não, a gente vai, nós vamos nos divertir com os personagens aqui fora. Aí a gente Bacana. entrou naquele carrinho lá, que tem toda aquela história também, que é muito Ah, que eles interessante, contam a história né? de Londres, né? Que conta a história de Londres, eu gostei muito. Bacana, então. E depois chegando em Paris, aí, como é que foi a primeira impressão da cidade? Que é um grande contraste, né? Saindo lá de duas capitais falando só inglês, aí chega agora é tudo francês. Paris é uma muvuca, né? Meu Deus do céu. Mas é uma book interessante, sabe? É divertida, é vibrante, é colorida, muita gente na rua. É, gente falando português, gente falando inglês, gente falando francês. Ah, eu gostei, sabe? Apesar de alguns contrastes, assim, que me deixou pensativa, né? Que eu vi, assim, eu não conheço, igual Dublin e Londres, você não via pessoas na rua, né? Você via gente cantando, apresentando, eu acho que eu vi duas pessoas pedindo lá com copinho Uhum. em Londres e uma em Dublin, mas em Paris chega a ser assustador, né? Então, não sei se. Eu não conheço a história política Uhum. de Paris, então também não posso nem estar comentando isso, mas tem um contraste assim que me fez ficar pensativa. Mas eu gostei muito de Paris, principalmente porque é uma cidade romântica, né? A gente não tem como ser em Paris e não achar ela romântica, que é muito iluminada. A noite então de Paris é perfeita, né? A torre eu até comento, né? Que, gente, a nossa torre aqui de Brasília, se a gente iluminar, igual a torre de. Aí eu falei, Mary, você tá de brincadeira, né? Falei, não, ela é impactante. À noite durante o dia, nem tanto, Ela tá mas à sempre ali, noite. durante o dia ela tá É, só ali. mas à noite ela é uma atração à parte, eu gostei muito, viu? E Paris, assim, eu acho ela muito vibrante, muito divertida. Voltaria em Paris? Voltaria, sim, porque eu acho que ainda tem muito para conhecer, né? Porque nós ficamos lá quantos dias? 5 dias, né? Nossa, É. 5 dias. Ah, Londres também a gente ficou a mesma quantidade de dias, mas eu me apaixonei por Londres. Eu não sei porque nós fizemos passeios assim mais abertos, a gente não sei, alguma coisa em Londres me Uhum. atraiu. O E clima tava incrível também, né? Tava tá, um né? calor mais forte e tal. A arquitetura de Londres é muito bonita, as igrejas. E Paris também eu gostei muito da arquitetura, das igrejas, dos museus. O Museu do Louvre, então, pelo amor de Deus, Impressiona né? demais, né? A arquitetura da pirâmide por fora, as salas por dentro. Eu comentei com uma amiga minha, eu falei assim, ó, é uma cidade de história e de cultura à parte dentro de Paris, que vale muito a pena conhecer, viu? Vai em Paris, vai no Museu do Louvre. Ah, exatamente. E tem, né? Eu até expliquei a algumas pessoas dessa conexão entre Louvre e Versalhes, né? O Louvre era a primeira residência real, né? E depois que eles transferiram para Versalhes. E daí ele era tão grandioso assim para acomodar, né? Ali a monarquia. E Versalhes, apesar do passeio
né, ser muito, muito legal, a parte de visitação dentro do museu não é tão grande quanto a do Louvre. Então, isso muitas pessoas se confundem, né? Por Versalhes ser Uhum. mais longe, por ser um castelo à parte e tal, acha que lá é muito maior. Mas eu reservaria, eu acho que mais tempo pro Louvre O e Louvre, menos tempo para Versalhes, né? para Porque Versalhes, eu já também teve faria uma vez isso. que eu fui e reservei um dia todo para Versalhes e não, assim, meio-dia você vai, volta e vê, e o Louvre também. Só que o Louvre fica dentro de Paris. É o que eu comentei com as meninas do meu grupo, eu falei assim, eu acho que eu até falei o nome da Natasha, né? Uhum, Eu falei, eu acho que a Natasha devia fazer um roteiro de visitação para esses pontos, assim, uhum. porque o grupo nosso, ele era muito diversificado, Sim. né? Muito diversificado mesmo. Falei, no próximo roteiro, ela colocar umas visitações específicas, por exemplo, para um grupo de professores, né? Que gosta de Uhum, cultura, que gosta de história. Porque lá no British Museum, isso mesmo? uhum. É assim que Isso no fala? British Museum. Aham. Cara, quando eu consegui achar o ponto que a gente tinha que sair, porque a gente tinha um ingresso para um outro, a gente tinha horário para uma outra atração, né? E você não consegue ver tudo. Eu acho que um dia não dá para conhecer aquele museu, né? É, o British Museum também é bem grande. E cada vez que eu vou, eu vou numa parte diferente. Uma parte Agora eu já vi diferente. tudo, mas eu gosto bastante da parte do Egito e da parte ali aquele salão que tem alimentação e a parte inicial ali das Américas. A do Egito é impressionante, né? E uma coisa que eu não falei de Londres, que você está me perguntando de Paris, mas eu vou falar de Londres, que eu achei um evento, aquela troca de guarda lá do castelo. Sim. Gente, o que é aquilo? É um evento É, à parte. Tanta gente que fica ali num sol quente para ver uma troca de guarda. sim. E aquele dia ainda nem estava dos mais cheios, porque a gente conseguiu um lugar bom chegando ali. Chegou acho que uns 40 minutos antes, conseguimos um lugar bom. Mas eu já cheguei, tipo, mais de uma hora antes e estava mais cheio. A gente já até Eu achei decide, assim, pra ir bem no meio da divertidíssimo. semana, que daí não tem tanta gente, mas mesmo assim é muito cheio. Eu achei divertidíssimo. Eu até comentei, Uhum. falei, gente, mas que bandinha da musiquinha fraca. Mas tem significado, né? É, Tem um a significado. banda, ela troca todos os dias. E tem um cronograma das bandas que vão tocar. Em janeiro, tocou a banda irlandesa. Tocou uma banda irlandesa e dessa vez eu acho que era uma banda inglesa. Aí eles têm lá no calendário, né, quem aí puder escolher outro dia pra ir, daí tem o calendário de qual banda que toca cada dia. Depois Respeito. que eu fui ver, eu achava que no início eu achei que era sempre a mesma banda. Aí depois É, eu vi que não. eu comentei, eu falei assim, gente, mas essa bandinha devia tocar uma coisa mais animada para esse povo aí que tá nesse sol aí Tanta gente fazendo essa esperando, né? troca. É, mas tem um significado, né? Tem todo um É. significado, tem toda uma cultura, a gente tem que respeitar. Mas foi um evento também que me surpreendeu, porque é uma troca de guarda, né? A gente vê isso aqui em Brasília, mas não com o mesmo olhar que as pessoas veem de lá, de Uhum. Londres. Eu achei bem interessante. Bacana, então. E depois, agora, né, finalizando de Paris, qual que foi a atração que você mais gostou? Em Paris, eu, sinceramente, eu não tenho uma atração assim específica para falar assim, eu gostei dessa. Que Paris, igual eu te falei, ela é uma muvuca. Cada lugar que você vai, ela tem um aspecto diferente, conta uma história diferente, né? É um atrativo diferente. Ah, mas eu gostei muito da estrutura, da arquitetura de Paris. Me chamou muita atenção. E olha que eu não entendo nada disso, mas eu gostei. Mas sempre me surpreende em Paris, as ruas planejadas, as ruas largas, e uma só vai, outra só vem, Só e vem, daí, aham, e daí tem aquelas ruas com um monte de árvores no meio, e daí no nada tem os canais, aí tem o Rio Sena, é realmente eu bem. achei, eu também gostei. Lá onde tem mesmo o Versalhes, né? Uhum, Quando a gente chega, aquela rua, antes de você chegar lá naquele portão, falei, uhum, caramba, isso aqui foi. Quem planejou essa rua aqui teve uma visão. uhum. É, lá era onde eles guardavam, a Praça das Armas, que eles guardavam os equipamentos bélicos, né? E o portão. O primeiro portão não, mas o portão lá de cima ele é novo, que foi o portão que eles derrubaram na Revolução Francesa para invadir o castelo. Aquele portão, por isso que ele tá bem brilhandinho, ele tá mais bonitinho porque ele é novo. Ele foi refeito. E o Arco do Triunfo também, lá naquele túmulo lá do soldado.
do Soldado Esquecido, né? Que tem lá no meio, né? Eu achei assim, eu fui lá, eu saí do grupo um pouquinho e fui lá ver, porque tinha um montoado de gente lá, a bandeira estava hasteada, né? O respeito que as pessoas que estavam lá tinham, eles estavam assim, olhando para o túmulo, todo mundo em silêncio, alguns até em posição assim de sentido mesmo. Eu falei, caramba! E eles É demonstravam uma. respeito assim para o local, Uhum. muito grande. Uma coisa que eu percebi só depois morando na França foi que os franceses são muito patriotas. E não se fala muito sobre isso, né? E daí depois, prestando atenção em toda a história de Paris, a posição das coisas, aí que eu comecei a entender, né, que Paris toda conta essa história da guerra, das conquistas, mas primeiro quando a gente olha a Torre Eiffel, que não tem nada a ver com isso, e olha a moda, e olha a comida, e depois quando a gente presta atenção na posição das outras coisas, a posição do arco em relação ao Louvre, em relação ao Uhum. Invalide, e daí a gente começa a ver o quanto eles são patriotas, eles valorizam isso e fizeram um planejamento da cidade pensando, né, nessa memória, né, de conquistas, de guerras e E tudo mais. perdas, né, e É, ganhos, eu achei muito interessante. bacana. Então, e agora, né, indo pro nosso último bloco, agora tem algumas perguntinhas aí. Mas deixa eu falar da Claro. Disney, que eu não Ai, sim, faltou a falei. Disney. Agora a Disney é uma atração à parte. A Disney, meu Deus, todo mundo, quando a gente fala Disney, é desenho, é o Mickey, a Minnie, o Pato, Donald. Mas os adultos se divertem mais do que as crianças, viu? Porque todo mundo vai naquelas montanhas lá, que eu perdi o medo de montanha-russa na Disney, graças a Deus, né? Que aqui eu não tinha coragem de entrar em montanha-russa de jeito nenhum. Então, assim, é magia e encantamento com umas doses extras, grandes doses de adrenalina. E muito, 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 muito encantamento. Eu falei, gente, todo mundo devia ter oportunidade de conhecer, de visitar a Disney. É uma magia do início ao fim, né? Magia, nossa. Sabe aquelas coisas que a gente tem na memória quando criança, quando você. Eu nem tanto, né? Porque eu sempre morei no interior, na roça, e não tinha conhecimento disso. Mas eu acho que povoa a memória de cada criança, né? De toda criança, os personagens da Disney. Se tiverem oportunidade de conhecer, falei para os meus alunos: gente, vão para a Disney, economizem e vão para a Disney. Então, não, gente. Realmente, é a realização de muita coisa. Daí, quando chega no final, o show de fogos, parece que junta tudo, né? Tudo, junta tudo. E é muito perfeito aqui o trabalho do pessoal lá, né, Uhum. naquele espetáculo. Mas vamos para as perguntinhas. Perfeito. Agora as perguntas finais. A primeira, né, de alimentação. Qual foi a coisa mais gostosa que você comeu durante a viagem? Uma pasta Alfredo, que eu Uhum. amei, que eu gosto muito de macarrão, né? Eu Sim. falei, vou pedir um simplesinho aqui, mas amei. Eu não sei se era o tempero, alguma coisa, mas eu gostei muito. Eu gostei da comida tradicional de Dublin, daquele, eu falei, salsicha, ovo, bacon, Do Irish Breakfast. do Irish Breakfast, que é uma refeição, né, na verdade. Não, O não esca... comam só no café da manhã, valorizem para o almoço ou uma janta. Pois é, o escargot me surpreendeu, que eu gostei muito. Vinhos também, eu gostei muito dos vinhos daí. Eu não sei, como eu não tomo cerveja, né, experimentei O cerveja que eu com a acho mais Paulinha. legal é que tem muitos vinhos, tipo, em pub, em festa eu já fui, tinha vinho. Uhum. Então, tem bastante essa cultura, né, de tomar o vinho. É bom, né, pra quem tá na dieta, né, facilita também. Então, assim, eu não tenho um prato preferido, Uhum. porque eu gosto muito de comer. Inclusive, a Paulinha e eu comentávamos, nós vamos comer, porque eu gosto de experimentar as coisas novas. O dia que o pessoal falou que ia comer escargot e eu não estava no grupo da turma que ia comer escargot, eu fiquei revoltada. Aí depois deu certo de gente experimentar, né? E foi, assim, uma experiência fora do comum, porque comer Uhum. escargot, com todo aquele visual, aquele aspecto, mas cada um sua particularidade muito gostosa. Eu achei a comida de Londres mais como é que eu vou te explicar? Mais bonita aos olhos, Uhum. sabe, assim, mas dos três locais que a gente foi, Dublin, Londres e Paris, eu gostei muito da comida. Não tenho um prato preferido. Uhum. Eu falei o macarrão porque eu gosto de massa, Uhum. né?
Eu tive a chance de comer comida japonesa, que eu amo de paixão também, né? Tem muitas, né? Comi Eu sempre digo, muito. Londres, eu sempre digo pra galera provar comida de outros países. Tipo, tem muito oriental, tem comida grega, tem Indiana, turca, indiano. Aham. que não é, viu, gente, aquela comida que a gente vê no TikTok, que aqueles indianos no meio da rua fazendo É. aquela, tá lá na coisinha lá, é organizada, e gostei muito. O Perfeito. tempero. 3 países. E agora, nossas duas últimas perguntinhas. A primeira é: qual conselho que você daria para quem está em dúvida se fecha o pacote ou não nesse momento? Fashion. Inclusive, eu até já passei o telefone de Nath para um amigo meu que quer viajar, né? Não sei se ele vai fechar, mas a Nath já entrou em contato com ele, que feche um pacote com a Intercâmara Real. Por quê? Eu viajei para esses 3 países, como eu falei, foi em pouco tempo, e eu me senti segura em relação à viagem que eu ia fazer. E eles têm uma dinâmica de abrir um grupo para todo mundo, né? Eu saí do grupo de agosto porque isso é meu, Mary, eu não gosto de grupo, sabe? Não tem Hum. grupo nem de família, eu fico no do trabalho porque é o meu trabalho, mas eu não sou muito fã de grupo, porque grupo é para interagir, né? E eu sou um pouquinho retraída, né, em relação a grupos. Mas é um grupo que te dá assistência do início ao fim, né? Te busca no aeroporto, você chega no como é que se diz lá em São A Paulo, que migração. tem. Ah, Fugiu agora. no embarque? Quando você chega, tem Aham. 3, tem um, No dois, terminal? três. O terminal, obrigada. Você Uhum. chega no terminal, ou alguém do grupo, você está lá no grupo, no terminal 1, a saída no grupo 3, ele vai lá, te ajuda com mala, te dá toda a assistência possível, tem uns brindes que marcam, né? Todo mundo, e você, a expertise da agência, né? A cor laranja, para a gente identificar um colega do grupo, o nome Donos do Mundo, todo mundo perguntava, né? O que que O era isso, né? que era Dono do Mundo. E até isso facilitava a conversa da gente chegar e as pessoas chegarem na gente e perguntar o que é Donos do Mundo, Uhum. por que Donos do Mundo? E a gente interagia sem precisar estar forçando, mas você querer conhecer uma pessoa de outro país. E indico sim, com certeza, como eu falei, eu acho que ainda tem algumas coisinhas para ajustar, né? Mas a empresa, se ela continuar nesse ritmo, vai longe, viu? Vai Ai, ser fico uma muito das feliz primeiras do de Brasil. ouvir. E E estou tentando convencer algumas pessoas da minha cidade a viajarem, viu? E já indiquei a intercâmbio na real. ai, que demais. E por último, qual conselho que você daria para quem já fechou o pacote e está esperando para embarcar? Ou ir para os nossos Donos do Mundo de janeiro ou de agosto do ano que vem? Se jogue, se jogue. Vá com a única certeza que você vai conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, sabores diferentes, mas tudo agrega valores na vida da gente. Tudo agrega valores. Tipo assim, nessa viagem nós tivemos brasileiros que trataram a gente muito mal, né? Brasileiros tratando outros brasileiros mal. Eu falo mal assim, porque foi com falta de educação, não teve paciência com a gente, né? Enquanto que a pessoa de lá nos tratava muito bem. E não a ficar absorvendo problemas. Mas eu não queria estar aqui, porque aqui está muito quente ou está muito frio. Por exemplo, a gente andava na chuva lá. Quem é que anda na chuva aqui no Brasil? Ninguém, né? E lá estava o maior sol, de repente começava uma chuvinha, a gente olhava, tá todo mundo na fila esperando para entrar num atrativo, todo mundo rindo. Se jogue, se permita conhecer novas culturas, se permita fazer parte do grupo que você está indo, sabe? Dê a chance para o colega do teu quarto conversar com você. E eu gostei muito desse grupo, né? Que esse grupo que já começou chamando todo mundo, oi amiga, oi amigo. E acabou se formando, assim, amizades, obviamente, né? Não foi com todos do grupo, mas acabou no final quando retornamos, muita gente chorando no aeroporto, né? Dando abraço e chorando, Sim. porque iam se separar. Gente já querendo marcar encontrinho aqui no Brasil, que eu achei legal a ideia, né, do grupo se reencontrar aqui. Eu acho que essa é
é um impacto que a empresa deixa no grupo, né, que ela soube conduzir isso entre os grupos. A empresa teve a sensibilidade de colocar pessoas no mesmo quarto que tivessem afinidades, de permitir que quem quisesse trocar de quarto também trocasse. Então, foi assim, uma experiência muito boa, e eu indico, e se joguem, vá. Viu? Ai, que demais. Muito E não obrigado. converta real em euros, não faça converter. Quem converte não se diverte. Não se diverte, leva seus euros, gastem à vontade e deixe para trabalhar mais. E estou começando já a juntar meu cofrinho para a próxima viagem no ano que vem. Isso aí, perfeito. Eu queria ir para o roteiro da Itália, Espanha, Alemanha e... E que são Madrid, Barcelona, Berlim e Roma. São dois na Espanha. Só que o meu mês não me permite, mas eu indico. Comprem. Bom, já vamos realocar aí a viagem para 2025, vale já muito podemos a pena. ir outro mês. E falando do pessoal da empresa, gente, vocês estão de parabéns, todos vocês, viu? A você, o Felipe Roxo, a Natasha, todo mundo. Vocês são guias, assim, excepcionais, vocês estão de parabéns. Ai, parabéns obrigado. mesmo. Obrigado pelo carinho, por tudo que a gente compartilhou na viagem e por ter aceitado, né, o convite de compartilhar aqui com a galera, né, que com certeza vai inspirar muita gente, vai deixar muita gente com mais vontade de aproveitar ainda mais sua viagem. Eu que agradeço o privilégio de estar conversando com vocês a respeito dessa viagem. Foi, assim, uma experiência muito boa mesmo, até hoje eu estou postando foto, eu me pego sozinha rindo de algumas situações que a gente viveu aí nesses metrôs, né, em Paris, o cheirinho de Paris, né? Mas tem uns perfumes muito bons, mas valeu muito a pena mesmo. Muito obrigado, então, a todo mundo que assistiu até aqui, e fiquem atentos que na próxima semana teremos mais um episódio com um novo Dono do Mundo contando essa história de viagem pra gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Alisson.